Essa é a história de um psicólogo. Ele descreveu o caso para pedir ajuda. Não sabe o que fazer com um jovem. Frederico é um adolescente que perdeu a vontade de viver. Por 2 meses, conversei com ele, mas tudo o que me conta é uma história bizarra sobre bonecos e feitiçaria. Tento entender os significados obscuros na sua história, mas não consigo. Também tento ver sinais de que está mentindo, mas também não tenho sucesso. Frederico parece genuinamente convencido de que fala a verdade, mas isso não pode ser. Ele me disse que sua vida mudou quando o pai brigou com a mãe e saiu de casa. Frederico ficou furioso, arranjou más amizades, experimentou drogas e até roubou. A mãe, decepcionada e desesperada com o que seria dele, tentou consertá-lo e arranjou para ele um emprego na loja de um velho escultor e amigo. Num primeiro momento, Frederico não quis saber do emprego, mas mesmo assim aceitou, porque a mãe havia prometido que se ele ficasse 1 mês trabalhando de maneira correta, ela conversaria de novo com o pai. A partir desse ponto, Frederico passou a me contar sua história em detalhes, como se cada dia naquela loja tivesse sido um horror, um verdadeiro trauma. Ele me disse que a primeira sensação que teve ao entrar foi de repugnância, por causa do cheiro de madeira envelhecida e poeira. Parecia que a oficina do velho nunca tinha sido limpa. Amontoados de caixas, bonecos de madeira, lagartixas correndo pelos cantos e o velho sempre sentado numa cadeira de balanço, lascando madeira entre os dedos nodosos. No seu primeiro dia, Frederico esbarrou numa prateleira e fez cair de lá a figura entalhada de uma menina. O velho se enfureceu, levantou da cadeira gritando e apertando os cabelos, depois pegou o boneco do chão e tinha lascado o braço esquerdo. Ele me contava isso chorando. Disse que não queria ter quebrado o braço do boneco, que tinha sido sem querer. Dava muita importância a isso, estava perturbado. O velho dizia odiá-lo ali, mas que gostava demais da sua mãe e por isso o aceitava. Os dois quase não conversavam. Tudo indica que o clima era horrível. O trabalho de Frederico era limpar as ferramentas, nada mais do que isso, e na maioria do tempo ficava vagando sem o que fazer pela oficina, olhando os bonecos, um mais assustador que o outro. O pai costumava telefonar para Frederico, perguntando como estava a esposa e pedindo ao filho que a convencesse a conversar com ele. Ele se enfurecia com isso, sentia-se pressionado, como se o peso do divórcio estivesse sobre seus ombros. Frederico me contou também que um dia viu na oficina um armário luxuoso, era a única coisa limpa. Perguntou ao velho o que era, mas recebeu só fúria. "Saia já daí!" O jovem me contou que percebeu que existia alguma coisa errada no dia em que a neta do velho entrou na oficina. Ela tinha o braço esquerdo engessado e Frederico reconheceu que era a figura dela entalhada no boneco que ele havia derrubado no seu primeiro dia. Quando ela foi embora, ele tentou perguntar ao velho se o boneco era ela, mas gritaria: "Cale a boca! Saia daqui!" O velho ficava louco por causa de qualquer pergunta. Ele precisava aguentar 1 mês, precisava fazer tudo para salvar o casamento dos pais, mas o velho era insuportável. Babando e puxando os próprios cabelos, o velho escultor pegou o boneco da neta e o guardou numa gaveta. Disse que arrancaria suas mãos se mexesse ali e voltou para a cadeira de balanço, onde talhava o boneco de um garoto, enquanto mantinha nos lábios um sorriso débil. Determinado a ver o que escondia, Frederico abriu a gaveta. Lá estava a figura da neta, agora com o bracinho de madeira engessado. Além dela, existia um outro boneco. Frederico conhecia aquela imagem de algum lugar, mas os traços grosseiros na madeira tornavam difícil reconhecer a pessoa ali talhada. Com muita dificuldade, veio-lhe um estalo e ele viu claramente quem era: seu pai. A figura do homem estava presa num suporte em que os dizeres haviam sido talhados. "Não a terá." Disse que estava boquiaberto com o que havia acabado de descobrir, quando ouviu os passos furiosos do velho atrás de si. Virou-se e recebeu o golpe de um porrete, que abriu um ferimento na sua testa. O velho o expulsou da loja e o demitiu.
Indignado, procurou a mãe para contar o que aconteceu, mas ela não acreditou. O velho já havia ligado e contado a ela que Frederico tinha tentado roubar a loja, por isso foi golpeado e demitido. Por causa do histórico ruim que o jovem tinha construído nos últimos tempos, ela acreditou e ainda ficou extremamente aborrecida. Furioso, Frederico invadiu a loja do escultor numa madrugada para tentar achar o boneco do pai e provar sua inocência. Quando entrou pela janela, viu que o velho não dormia, continuava em sua cadeira de balanço talhando bonecos. Uma imagem sinistra chacoalhando para lá e para cá dentro daquela oficina suja e apodrecida. Com a voz gentil, o escultor pediu que Frederico abrisse o armário luxuoso. Ele não queria obedecer, claro, mas algo dentro do seu corpo não permitia que ele negasse. Seus músculos se mexeram sozinhos, onde os braços giraram uma chave e abriram as portas. Lá dentro existia só um boneco, o mais perfeito de todos, e era ela, sua mãe. Ele tentou gritar, pedir socorro, dizer que estava sendo controlado, mas não conseguia sequer abrir a boca. O velho contou a Frederico que amava sua mãe e que por isso a deixava ali, para vigiar toda a sua vida. Era importante para a felicidade dela que tivesse um filho ideal, então o escultor havia talhado um boneco dele, Frederico. Será um garoto ideal, disse soltando uma risada rouca e medonha. Contou-lhe também que ela ficaria sozinha para sempre, já que o próprio escultor não se sentia merecedor da beleza dela e também não aceitaria nenhuma outra pessoa. Frederico insistia nessa história quando eu perguntava por que não tinha vontade de viver. Falava que sua vida não era mais dele, nem de sua mãe ou do seu pai. Claramente, essa é uma obra de ficção do jovem, mas fiquei intrigado e fui à loja do escultor. Fiquei impressionado como o velho bate com a descrição de Frederico. É mesmo um velho rabugento e enfurecido. Um dia à noite, olhei pela janela de sua oficina e ele estava lá, na cadeira de balanços, talhando seus bonecos. Não sei até que ponto Frederico inventou ou disse mesmo a verdade.